Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu vou compartilhá-la aqui com vocês. Mas antes, deixa eu só te lembrar aqui o que o Senhor me lembrou. Que ainda que o inimigo tente contra a nossa vida, Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Amém? Ainda que os inimigos nos persigam, ainda que as coisas ocorram de modo que é para nos prejudicar, o Senhor sempre faz a reviravolta dele. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E eu estava aqui meditando nessa palavra aqui de Números, capítulo 24, onde vai falar sobre o profeta Balaão, que o rei Balaque era o rei de Moabe, que era inimigo de Israel. Estava vendo aquele povo lá crescendo e se multiplicando cada vez mais. E ele chamou Balaão para que Balaão pudesse profetizar contra aquele povo, contra o povo de Deus. Então, Balaão foi lá e perguntou ao Senhor o que ele deveria fazer. E o Senhor falou para ele não ir até lá. E mesmo assim, depois ele ficou questionando de novo a Deus e o pessoal lá, os mensageiros de Balaque, enviando as riquezas, enviando os pagamentos para ele ir lá. E ele foi perguntar de novo ao Senhor, e o Senhor falou não, e mesmo assim ele foi. E ele sabia que mesmo que ele fosse, ele ia falar só o que fosse da vontade de Deus. E ali ele chegou até o rei Balaque, o rei de Moabe, e eles subiram lá ao monte. Eles armaram toda a estrutura para fazer sacrifício ao Senhor e para saber a vontade de Deus. Porque a vontade do rei era que Balaão profetizasse contra o povo de Israel. E o interessante é que o povo de Israel não estava nem aí para eles. O povo de Israel estava lá no meio do deserto, peregrinando com o Senhor, seguindo a nuvem, seguindo o fogo e vivendo lá o que eles estavam vivendo no meio do deserto naquela época. Mas, enquanto eles estavam vivendo outras coisas lá, o povo e Deus e tudo mais, a teimosia daquele povo que reclamava lá, né? Enquanto eles estavam naquele processo ali, tinham inimigos ao redor e os inimigos estavam ali tramando contra eles. E muitas vezes o inimigo vai tramar contra a nossa vida e a gente não vai ficar nem sabendo. Mas Deus, que é grande e poderoso, o Senhor, Ele zela e guarda a nossa vida. Ai de nós, se não fosse o Senhor na nossa vida, ai de nós. Porque Ele é a nossa torre segura, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, amém? Então, Deus é o nosso esconderijo. Deus, Ele nos guarda, nos livra de todo mal. Dele vem o livramento para a nossa vida. E aqui, o rei de Moabe, Balaque, ele pagou, investiu ali para Balaão profetizar contra aquele povo. E Balaão foi lá, vamos fazer aqui o sacrifício para ver o que é, qual é a vontade de Deus para esse povo de Israel. E ali toda vez que Balaão ia profetizar, gente, é muito engraçado. Eu tava rindo aqui, eu falei, gente, mas Deus é maravilhoso. Porque nada sai do controle do Senhor, nada sai do controle de Deus. E ali tem a primeira profecia de Balaque. Não, e antes disso, tem aqui Balaão, a jumenta e o anjo, porque Deus estava impedindo a jumenta de seguir o caminho para que Balaão não chegasse até aquele lugar e amaldiçoasse o povo de Israel. E ali Deus colocou um anjo lá no meio do caminho e a jumenta parou e não queria andar, estava com medo do anjo. E ali Deus usou a própria jumenta de Balaão para falar com ele. Por causa da teimosia dele, ele estava tão obstinado a chegar naquele lugar, a chegar lá no rei de Balaque, porque ele foi chamado para ir até lá, que ele nem se deu conta que a jumenta normalmente não fazia aquilo, né? Mas mesmo assim, na teimosia dele, depois o Senhor permitiu que os olhos dele fossem abertos, né? Os olhos espirituais, ele visse o anjo, e ali ele se prostrou e foi entender o que estava acontecendo, né? Com a jumenta. Mas ainda que ele não entendesse, gente, Deus usou a jumenta, a própria jumenta, para questionar: por que você está me batendo, Balaão? Por acaso eu já tive um comportamento igual a esse antes? Sabe? Gente, olha só
Se Deus não usa uma jumenta para falar com o homem, o que Deus não pode fazer, né? E aí Balaão foi lá e profetizou. E aí a profecia foi toda a favor de Israel. E aí, lá no verso 11 do capítulo 23, ele diz assim: o que foi que você me fez? Eu mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. E ele respondeu: eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordena. Gente, é muito bom. Aí depois Balaque disse para Balaão: vem comigo para outro lugar, de onde você poderá ver somente alguns israelitas, e amaldiçoe dali essa gente, por favor. Ele queria porque queria, estava ali na perseverança para amaldiçoar o povo de Israel, né? O inimigo, ele é astuto e estava ali tentando de todas as maneiras. Balaão profetizou novamente a favor de Israel. Então Balaque disse a Balaão: se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não o abençoe. Balaão respondeu: eu já não disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar? E depois vem a terceira profecia de Balaão. E aí no capítulo 24 diz assim: dessa vez Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso não foi como antes procurar os sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto e viu o povo de Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez essa profecia. Essa é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São essas as palavras do homem que pode ver claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio e os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento do povo de Israel, como são belas as suas barracas. Elas parecem filas de palmeiras, como jardins na beira dos rios, como aloés plantados por Deus o Senhor, ou como cedros perto das águas. Israel tem muita água para beber e para regar as suas sementeiras. O rei será mais poderoso do que Agag, o seu reino será famoso. Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Eles devoram as nações inimigas, quebram ossos dos seus soldados e matam com as suas flechas. Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. E aí Balaque ficou com muita raiva de Balaão. Com uma das mãos deu um soco na outra em sinal de ódio e disse: eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas nestas 3 vezes você só abençoou. Agora vá embora para sua casa. Prometi pagar bem a você, porém o Senhor Deus não está deixando que você receba o pagamento. Então Balaão respondeu: eu disse aos seus mensageiros que mesmo que você me desse toda a sua prata e todo o seu ouro, eu não poderia desobedecer a ordem de Deus. E é assim, meus irmãos, quando o Senhor quer, né? Operando o Senhor, quem impedirá? Jesus já venceu, tudo é sobre Ele, tudo é sobre Cristo, e com Cristo nós somos mais que vencedores. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Ele nos guarda de coisas que a gente nem imagina. Quando a gente faz a oração, mas nos livra do mal, amém? Deus vai nos livrar de todo mal. Ainda que muitas vezes a gente não entenda e começa a reclamar, igual aquele povo fazia lá no tempo de Israel. Deus estava lá livrando eles a todo momento e eles lá reclamando do maná. Reclamando das coisas, reclamando por causa sentindo falta do alho poró. E Deus lá, levando eles para uma terra prometida, para um lugar que manava leite e mel, e eles reclamando no meio do percurso, não sabendo dos livramentos que o Senhor estava fazendo na vida deles. E é assim com a minha e com a sua vida. Então, que a gente não venha reclamar, que a gente venha agradecer ao Senhor pelos livramentos que a gente nem imagina. Gente, tem hora assim que eu olho o trânsito assim, falei, meu Deus, eu já imagino um monte de anjo lá. Eu falei, Senhor, vai colocando os anjos do Senhor, vai acampando ao nosso redor, nos dando livramento, porque tem coisa que acontece no mundo espiritual que a gente não vê, mas o mundo espiritual é mais real do que a gente pode imaginar, é mais real do que o nosso mundo natural. Então, tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Os inimigos do povo de Israel tinham medo deles e queriam abatê-los a todo custo, porque pensavam assim, nossa, esse povo é muito grande, mas mal sabiam eles que
Grande era o Deus daquele povo. Grande é o meu e o seu Deus. Amém? Bebeu tudo. Se submeta debaixo da mão poderosa do Senhor. Se esconda lá no esconderijo do Altíssimo, porque é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo que pode descansar à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita lá, aquele que mora debaixo da mão poderosa de Deus, porque Deus guarda, como uma galinha guarda os pintinhos ali debaixo das asas. Deus nos guarda debaixo das tuas asas, das asas dele, porque ele é grande, ele é maravilhoso, ele é bondoso. E eu creio que através dessa palavra o Senhor está liberando hoje livramento para mim e para a sua vida. O Senhor está transformando maldição em bênção. Aquilo que o inimigo tramou, aquilo que o inimigo imaginou, fez ali pelas suas costas, não vai prevalecer, porque o Senhor é quem te guarda. Aquele que te guarda não dorme. Deus não dorme nem cochila. Deus faz tudo perfeito e Ele dá livramento àqueles que são seus, porque tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então o Senhor nos dá livramento. Lá no Salmo 23, Davi fala: preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. E o Senhor faz isso, que é para mostrar para os inimigos a grandeza do nosso Deus. Porque não é sobre nós, mas sobre o nosso Deus, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que é o Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Deus de toda a terra, Criador de todas as coisas. E Jesus, porque é tudo sobre Ele. E Jesus logo vem e vem sem demora, porque é tudo sobre Ele. E Ele nos guarda, nos livra, nos protege. A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. A porta do inferno não vai prevalecer contra a noiva do Cordeiro de Deus. Então se alinhe, descansa debaixo da mão poderosa do Senhor. Descansa na sombra do Todo-Poderoso, porque Ele tem livrado a sua vida. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.